Paz e graça para você ligado nessa programação. Estamos iniciando, como sempre fazemos esse horário, o seu programa de reflexão, entrevistas e debates. O assunto hoje é sobre a saúde pública, mas por um viés um pouco particular. Infelizmente, nós sabemos que uma das grandes reivindicações da população brasileira que se levantou, né, é justamente em relação à questão da saúde. Agora acontecem coisas inexplicáveis. Eu mesmo ouvi de uma irmã que mora lá no Nordeste do Brasil, que ela fez vários exames, se não me falha a memória, foram 5 exames no melhor hospital da região onde ela mora, e os 5 exames constataram que ela estava com uma doença extremamente grave. Aí, ela mudou toda a vida dela, ela precisou sair de onde ela morava, dar um jeito de arranjar dinheiro e veio para São Paulo tentar algum tipo de tratamento para salvar a sua vida. Aqui em São Paulo, depois de algumas lutas, ela descobriu que os diagnósticos feitos lá estavam todos errados. Ela não tinha doença nenhuma, nenhum problema. E a vida dela virou do avesso à toa, né? Então ela pensou em processar o hospital. Mas os pastores dela, que ela é cristã, disseram que não, que isso não é atitude de uma serva de Deus, né? E que ela precisava, então, perdoar todos aqueles que haviam errado contra ela e causado tantos prejuízos e transtornos que foram realmente muito grandes e que alcançaram bastante gente, que a família dela é grande, e deixar para lá, nas mãos de Deus, na justiça de Deus. Se você fosse pastor dessa irmã, você concordaria com essa atitude do verdadeiro pastor dela? Ou você daria outra orientação? Um cristão pode ou não processar alguém quando ele é violentamente prejudicado? Segundo a palavra de Deus, a conduta do cristão deve ser qual nessas circunstâncias? Está no ar o Vejam Só. Olá, é com alegria que estamos iniciando mais essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. E eu quero convidar você a participar do programa por intermédio da nossa página na internet. O endereço é www.vejamsó.com.br. Vá lá, vote na enquete de hoje e você estará habilitado aos sorteios, inclusive o grande sorteio que faremos hoje do kit Jô Rezende para todo mundo que participou do Vejam Só ao longo da semana e não ganhou nenhum prêmio ainda. Então todo mundo está aí concorrendo, se você quiser é só entrar no site e votar na enquete, tá bom? Para conversar sobre o tema difícil e espinhoso de hoje, a produção convidou mais uma vez a psicóloga e membro da Primeira Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, doutora Claudete Niel de Castro. Tudo bem, doutora? Paz e graça. Paz e graça, pastor. Mais uma vez aqui, com prazer, para debatermos. A igreja que a senhora frequenta fica aonde? Rua Nestor Pestana, no centro da cidade. E congregamos todos os domingos pelas manhãs e à tarde também. Na famosa Catedral de São Paulo, Catedral Isso. Evangélica de São Paulo. Isso. Ainda está o órgão de tubos, ainda tem lá? Sim, funcionando. Aquilo lá é uma coisa esplendorosa. Verdade. O órgão de tubos que veio da Alemanha, que preenche toda a parede de fundo do púlpito. As paredes, o som ressoa por todas as paredes da catedral. É um negócio extraordinário. Lindo, usa todo né? domingo? Todos os domingos. Então tá bom. Todos os domingos. Doutor Reginaldo Oliveira é o outro convidado do programa, ele que também já esteve conosco, advogado e membro da Igreja Cristã da Família. Paz e graça, doutor Reginaldo. Obrigado pelo convite, paz do Senhor. Estamos aí para poder contribuir, né, com um importante tema, né? O senhor é advogado, né? Sou advogado. E a igreja que o senhor frequenta, a Igreja Cristã da Família, fica onde? Aqui na Vila Mariana, na Rua Joaquim Távora, né? 970. Tá, muito bem. Muito obrigado Muito pela presença. Hoje o senhor veio sozinho, né? Vim sozinho, A doutora
Doutora Karina. Tá devendo, abraço. tá devendo a participação dela aqui. Devendo para assuntos trabalhistas, excelente advogada, viu? Que... Muito bom. Um ósculo santo para ela. Estrada. Muito obrigado. Vamos assistir a matéria que a repórter Kátia Silva preparou apresentando o tema de hoje. A gente já volta com a opinião dos convidados e os recados mais do que importantes do Vejam Só. Eventuais acidentes acontecem e mudam totalmente a vida das pessoas. Um diagnóstico médico errado gera muitos problemas, entre eles a perda de tempo, gasto de dinheiro e o pior, coloca a vida de muitas pessoas em risco. Segundo o Conselho Regional de Medicina de São Paulo, a CREMESP, a quantidade de processos ético-profissionais saltou de 1.022 em 2001 para 3.089 em 2011. Algumas causas para tantos erros médicos podem ser apontadas pelo Conselho CRM, como, por exemplo, a precariedade nas condições de trabalho. Ao lado está a formação inadequada dos profissionais e a autoconfiança exagerada do profissional. Segundo o levantamento publicado no periódico American Journal of Public Health, médicos levam em média 14 a 17 minutos para ouvir a queixa do paciente, diagnosticá-lo e prescrever o tratamento. Segundo eles, muitos já deixam o bloco de receitas à mão para agilizar o processo. Mas quais seriam as formas de denunciar este problema? O Conselho Regional de Medicina alerta que o paciente envie a reclamação para o Conselho Regional de Medicina do seu estado pelo correio. Outra opção é comparecer pessoalmente a uma das sedes que os CRMs mantêm na capital e em cidades do interior. Ou também procurar por hospitais, serviços de saúde, Ministério Público, Poder Judiciário e delegacias. O Conselho Regional de Medicina recebe, em média, 10 denúncias por dia. Miss Georgia Bell from Dr. Gupta. You were misdiagnosed due to a faulty dog scan. You don't have Lamington's disease. You're going to live. Minha vida virou do avesso por causa de um diagnóstico errado. Como cristã, posso processar o hospital? Isso é o que discute o Vejam Só. Olha, eu tenho frequentado consultórios médicos aí por causa de um problema no ombro e nenhum deles chegou nem perto dos 14 minutos que a moça falou aí na matéria, mas nem perto, nem dos 10. Para ser muito franco, deixa quieto, vai. Ah, meu pai do céu. Você vai entrar no site www.vejamsó.com.br e votar na nossa enquete. Em sua opinião, um cristão, na situação do tema, pode processar o hospital? Né? Os pastores dessa irmã disseram que não. Depois eu vou tentar descobrir por quê, né? Mas enfim. As respostas são as mesmas de todo dia, né? Sim, pode processar. O cristão não é. A Bíblia não proíbe o cristão de processar ninguém. Segunda resposta, não pode não é? A Bíblia fala que nós temos que perdoar e, inclusive, ajudar quem nos ofendeu, quem nos feriu. Então, como é que você vai processar? Está errado. E a terceira resposta é não sei, que é a minha. Eu não sei, porque é melhor eu não saber mesmo. Mas eu vou saber depois que eu ouvir o doutor Reginaldo Oliveira e a doutora Claudete, né? Que vai estar aqui para falar, inclusive, dos danos colaterais que um diagnóstico errado pode causar na psique, nas emoções e na mente das pessoas. Doutora Claudete, quais são os efeitos, agora falando sério, né, de um diagnóstico errado para uma doença grave nas emoções e no psique de uma pessoa? Profundos, pastor, profundos.
Essa é a minha especialização, a psicossomática na linguagem junguiana, que se aproxima demais da Bíblia, né? Eu começo pelo 3º versículo do Salmo 103, que diz assim: é Ele quem sara todas as minhas enfermidades, quem perdoa todas as minhas iniquidades. Então, corpo e alma é uma coisa só. Iniquidade num sentido mais profundo e mais amplo de pecado, né? Não um conceito piegas como a gente tem às vezes, mas pecado no sentido de alvo errado, caminho errado, desvio da vontade de Deus para a minha vida, desvio do propósito dele. Então, toda vez que há um sintoma no corpo, na linguagem junguiana e na homeopatia, a gente diz o sintoma não é a doença está na alma. O corpo, como templo do espírito, aponta para algo que precisa ser curado na alma. Então, você imagina a profundidade disso, alguém se imaginar. Hoje não se tem mais essa noção, a gente está tentando restaurar, recuperar essa noção, dessa unidade do corpo humano. A medicina, na sua grande maioria, não contribui para isso, né? Nós temos, bom, basta dizer do ato médico, né, que está aí tão discutido. Eles não colaboram para essa visão, para a restauração dessa visão. Mas lá no íntimo, o ser humano sabe dessa unidade. Então, saber-se doente, ainda mais com uma gravidade como desse caso que foi trazido aqui, gera um sentimento de cisão, de separação, né? De eu estar... O que houve comigo, né? Eu estou cindida, eu estou separada, eu estou fora do caminho. Ainda que inconscientemente, mas o efeito é profundo. É profundo, o dano é grande. Muito bem. Doutor Reginaldo Oliveira, como advogado cristão, o senhor é membro da Igreja Cristã da Família, né? Como é que o senhor vê uma situação como essa que foi descrita, inclusive, no nosso tema? É uma situação que hoje, como foi mostrado nas pesquisas, cada vez mais comum, né? Os índices de ações judiciais que envolvem danos e erros médicos têm crescido a margem de 400% nos tribunais de todo o país. E como a colega psicóloga falou, os danos, eles são diversos. Tem o dano psíquico, né, os danos que são imensos, que são... não é possível você calculá-los nos aspectos materiais. Você vê que uma pessoa que saiu do Nordeste, né, teve diversos gastos, né, que são os danos materiais, teve que se mudar para São Paulo, em regra, tem que alugar um imóvel aqui. Claro. E se tratar, ir a diversos outros médicos, enfim, muda toda a rotina da pessoa. Isso envolve recursos, né, que invariavelmente num país como o nosso, as pessoas não, em grande maioria, não os têm sobrando. Né? Então, o direito, ele procura disciplinar dois aspectos dos danos em que essas pessoas podem padecer. O deles é o dano psicológico, que isso é mensurável através do dano moral. E também existe a possibilidade da pessoa também se insurgir contra o médico ou contra o hospital para haver o ressarcimento dos danos materiais dos quais ele foi obrigado a desembolsar por um erro, né, de diagnóstico, um erro de cálculo, um erro de informação. Então, mas o cristão pode fazer isso também? Então, o direito de ação é muito foro íntimo, né? Então, principalmente quando nós estamos tratando da medicina, são várias situações. O que eu vou dizer para um médico que aceitou tratar um paciente, às vezes, de forma gratuita, né? E ele, por um descuido, por um erro, porque os erros são inúmeros, não necessariamente pode ser do médico, mas pode ser também do hospital, né? O que eu vou dizer? De repente, a pessoa, por um foro íntimo, pode achar em que esse médico teve uma singela ação, né? E eu não vou processá-lo. Mas, invariavelmente, a medicina tem se mostrado como uma profissão que denota um certo mercantilismo, né? Então, cada vez o médico ele tem uma menos preocupação em ter um relacionamento mais próximo com o paciente. Então, 16, sei lá quantos reais a consulta,
e é por número de consulta. E isso faz com que o relacionamento entre médico e paciente, né, fique completamente distante. Você mesmo disse que tem um problema no ombro e que, se você disse que não chegou nem a 10, passou longe de 10 minutos, você deve ter sido atendido em 3 a 4 minutos, né? 3 contando o bom dia e o até logo. Então, com 3 ou 4 minutos, é fato que o médico não vai conseguir fazer as perguntas que precisa, não vai conseguir tocar na área em que... Então, não pode, né? Então, infelizmente, a medicina tem ido por um caminho em que existe uma notória preocupação em todo o Brasil, porque precisa corrigir, né? Precisa corrigir. E aí, né, temos aí as notícias que certamente teremos médicos estrangeiros, talvez cubanos, para vir, para participar, com todo o respeito, né, para participar da desestruturação do poder público e algumas do poder privado, né? Então, é mais gente para participar com aspas e conchetes da bagunça, entendeu? Doutora Claudete, a senhora processaria se estivesse no lugar dessa irmã? Eu processaria. Eu acho que o chegar a processar é de foro íntimo. Agora, como cristão, denunciar sempre. Porque o cristão tem que perdoar, não denunciar. Não, o cristão ele tem que lutar pela ética, pela profissionalização séria. Foi o que É uma sociedade séria. O cristão está aqui para produzir e contribuir para uma sociedade séria. Então, se a gente ficar deixando passar tudo o que mas os acontece... acusadores da mulher apanhada em adultério estavam querendo cumprir a ética, a lei. Não, ali não era ética. Lei e ética não são a mesma coisa, né, pastor? O senhor sabe. Mas eles Na lei, o cristão pode processar nesse caso. Agora, lutar pela ética é algo paralelo. Tem tudo a ver, mas não é exatamente a mesma coisa. Então, mas os pastores da irmã, que conversou comigo, uma irmã muito consagrada, né, e tal, disseram que não, imagina, ia ser um mau testemunho, a Bíblia manda a gente sofrer o dano. Já ouviu essa? Já ouvi, né? Já ouvi. Invariavelmente nós recebemos algumas ligações no escritório, né? Pô, mas você vai me processar? Porque... mas a Bíblia fala que não pode processar, que tem que sofrer o dano, né? Não, antes disso, a Bíblia fala que nós devemos cumprir, né? De forma até usando aí usando a palavra religiosamente a legislação, cumprir com seus deveres como cidadão, como bem a colega falou, né? Então, sofrer o dano é fácil, né? Para quem está sofrendo, para quem causou, né? Mas para quem está sofrendo... E nos dias de hoje, principalmente, porque se Deus fala pela boca de Isaías que ele não quer nem os cultos, o nosso culto, se nós não estivermos a favor, né, ou trabalhando pelos órfãos e viúvas, se nós formos amigos de príncipes corruptos. Hoje tem corrupção e descaso com as profissões, principalmente da saúde. Isso é generalizado e nós temos que tomar providências. Sim. Senão nós seremos coniventes com esse estado de coisas. Mas, bom, e psicologicamente falando, a pessoa que processa se sente melhor? Eu não acredito que sinta melhor, não. Pelo contrário, eu acho que assim, eu processaria, mas um outro recurso paralelo também é ela entender o propósito de Deus na vida dela, que nada acontece por acaso, é assim que nós cremos. Foi Deus que quis que o médico errasse? Olha, ô, irmã, tem alguma coisa que Deus não... que fuja do controle de Deus? Não, mas peraí. Não. Olha, a senhora está conversando muito com o pessoal do Mackenzie. Somos criados para pensar. Não, ou é isto ou aquilo. Não, podemos pensar, é isto e aquilo. Então, assim, eu processo, mas eu tenho que entender que por que aconteceu isso comigo? Eu atendo pessoas, né? Uma pessoa específica que está agora já muito bem, graças a Deus, que teve um câncer terrível, passou por aquele transplante aí, igual do ator famoso aí, né? Uma leucemia muito invasiva.
E hoje ela está bem, mas ela entendeu o propósito de Deus na vida dela. Foi um tumulto, ela teve várias circunstâncias terríveis, concomitantes ainda, né? Na mesma época do câncer. Então, assim, hoje ela entende tudo. Ela estava num estado em que ela não podia continuar. Um estado de desequilíbrio, um estado de não viver, de não ser ela. E a partir disso, ela reviveu. Ela é outra pessoa. Tudo então, bem. aconteceu. Foi da vontade de Deus. Todos os percalços que ela viveu e não foram pequenos. Eu não sei se é da vontade de Deus esse tipo de coisa. Agora, estamos de volta com o programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência. Se você tem acesso às redes sociais, siga-nos no Twitter. Nosso endereço na twittosfera é @programa Vejam Só. Quem nos segue no Twitter acaba recebendo informações privilegiadas, né? Informação de bastidores, explicações sobre uma série de coisas, pode fazer sugestões de temas e convidados, e no caso dessas sugestões serem pautadas, o nosso seguidor ganha um presente da produção do Vejam Só, sem sorteio, sem nada. Então, vai lá, entra na rede social do Twitter e torne-se um seguidor do programa Vejam Só. Bom, eu queria saber do Dr. Reginaldo Oliveira se ele já processou algum hospital. Já processamos hospitais, já processamos médicos, né? É verdade que é extremamente difícil ganhar deles? É um processo em que a parte probatória dele é uma parte difícil de se realizar, né? Primeiro que é um procedimento que invariavelmente acontece em poucos segundos, né? Às vezes nós temos aí cirurgias complicadas que duram 1 a 2 horas, mas o momento do erro médico ou do desvio da conduta é um momento que é o médico e o máximo o enfermeiro, o anestesista, poucas pessoas ali estão entendendo o que está acontecendo. Então, realmente é difícil você municiar um processo com muitas provas, né? Hoje, é fato que o judiciário está também evoluindo no que diz respeito também a processos contra médicos e hospitais. Então, o judiciário não tem aceito mais algumas teses, ou seja, né, não tem aceito mais, por exemplo, um prontuário rasurado, não tem aceito mais o que o hospital deixe de apresentar os documentos que, invariavelmente, na maioria das vezes, ele falava que não tinha. Né? Então, algumas práticas têm sido obrigatoriamente... A conduta do médico e a conduta do hospital tem que mudar um pouco, justamente para quê? Porque eles não fiquem lá isolados e a gente não alcance a prova necessária para poder ter aí uma condenação, né, efetiva, né? Então, realmente é difícil. É um processo em que, invariavelmente, quem decide mais ou menos o processo nem é o juiz, na maioria das vezes. O juiz, ele se utiliza de um perito médico para que ele possa poder esclarecer ao juiz o que de fato aconteceu. Porque o juiz, ele não é médico. Então, na maioria das vezes, os termos técnicos que são utilizados nos prontuários, né, na regra da medicina, para nós que somos leigos, né, praticamente é um grego, né? Então o juiz, ele se utiliza, o advogado se utiliza também de profissionais da saúde para que possa poder fazer uma boa ação, uma boa inicial, que nós chamamos de uma boa ação inicial. Mas, por né? exemplo, no caso em pauta, ela tem os exames dizendo que ela estava condenada. E tem os exames feitos em São Paulo que dizem que ela não tem nada. O erro de diagnóstico, que eu acredito que seja a situação dessa paciente, ele é um pouco mais fácil de ser provado, né? O erro de diagnóstico, o hospital, ele entrega um laudo assinado pelo médico, né? Ou o laboratório entrega um laudo, né? um diagnóstico efetivo, às vezes conclusivo ou não, né, do estado de saúde do paciente. Esse erro médico é um pouco mais fácil de ser provado. Por exemplo, o erro do anestesista é um erro também que é mais fácil de ser provado. O erro na cirurgia plástica, né, é um erro mais fácil de ser provado. Agora, aquelas
procedimentos médicos de alta complexidade, que envolve o cérebro, que envolve o estômago, que envolve o tratamento de um câncer, esse realmente é um pouco mais difícil de ser provado. Nós já enfrentamos diversas ações, né, contra hospitais e contra médicos, né? Os médicos também ficam numa situação desconfortável. E eu vou te dizer por quê. Justamente pela falta de tempo no atendimento. Então ele preenche como ele tem que ser rápido, tem que atender várias consultas, ele preenche um prontuário, né, de forma quase negligente, né? E às vezes nem coloca exatamente o que ele receitou para o paciente. Então, quando a pessoa, o paciente, vai fazer uma reclamação em juízo, o médico tem que se explicar. E aí, atendendo 30 pacientes por dia, 3 minutos por consulta, né, eu acho que ele vai ter alguma dificuldade de se lembrar do que ele disse e do que ele falou. Então, é fato. O judiciário está atento agora, né? Está atento. Doutora Claudete, várias vezes, alguém se referiu, né, para mim, sobre uma sequência de fases que parece serem naturais quando alguma desgraça é anunciada para você. Eu não lembro qual é a sequência, e a senhora deve saber do que eu estou falando, né? Acho que a primeira é negação. Ah, sim. Uhum. Eu não sei quem criou essa... Eu nem sei o nome. É da psicanálise, isso é mais da linha freudiana, né? Existe, é um mecanismo de negação, né? O primeiro impacto, ele leva a pessoa a negar. Né? Depois vem uma fase que tem mais a ver com desespero, depois uma aceitação, né? E aí uma reação propriamente dita. Não sei se exatamente... Todo mundo passa por isso? Não. Nessa mesma ordem, não. Cada indivíduo redundância, indivíduo é único e cada um tem um jeito de reagir a isso. Eu só queria retomar um pouquinho da outra fala para dizer que, no mínimo, esta pessoa, quando passou por esse erro de diagnóstico, no mínimo ela teve que fazer uma revisão de vida, não? Porque a pessoa que sofre um impacto desse, sabe que recebe a notícia que está com uma doença que vai levá-la, né, a um estado terminal, ela para fazer uma revisão de vida. E a gente vê que nesses casos, assim, eram pessoas que estavam levando a vida meio, sabe, assim, sem seriedade, sem reflexão, muitas vezes politicamente corretas, como não sei se é o caso dela, né? Estou levantando uma hipótese aqui. As mães, né, muitas mães têm essa coisa de se negar, né, de abdicar de si, né, de abdicar da própria vida. Então, no mínimo, ela aprendeu a valorizar um pouco mais a vida dela e pôr a turminha dela para crescer ao invés de passar a mão na cabeça de todo mundo. Então, isso aí dá para pensar num caso bem clássico disso. Aí ela recebe um engano, graças a Deus foi só um engano, mas fez ela parar para pensar na vida, não? Olha, coçando a cabeça. A senhora gostou do que aconteceu com ela? Não gostei, Então, não mas assim, eu trabalho com isso, buscar o propósito, buscar o sentido da vida. Né? Eu sou analista, eu não pode trabalho... procurar o sentido da vida se divertindo? Tem que ser sofrendo? Não, se divertindo, geralmente a gente não encontra o sentido da vida. Leia o Eclesiastes, pastor. Nós Meu livro predileto é o Eclesiastes. Isso aqui é o vale de lágrimas, conforme diz a Salve Rainha? Não só. Não. Mas temos que ter seriedade com a vida. Eu gosto muito de me divertir, mas refletir, vida sem reflexão, não é vida humana. E por que a reflexão tem que ser feita num ambiente de contrição e não de celebração? O sono é importante, não é, para a saúde? Importantíssimo. Quem não dorme... Lembra de Jó 33? O que Eliú fala não lembro. Pro Jó? Não. Que Deus fala com a gente de 2 modos. No sonho, à noite, ou no leito de dor. Então, eu escolho prestar atenção nos... Não, fala de outras formas. Fala na dor? Não, olha, essa história da reflexão não é necessariamente triste, pastor. Sempre o equilíbrio. Eu posso estar celebrando, é muito bom, tenho que celebrar. Eu amo estar com meus filhos, meus netos, domingo vai ser assim lá em casa.
filhos, netos e convidados, porque é batizado do meu neto. Mas eu amo estar só. É alegre para mim estar só, fazendo meu exame de consciência, estar comigo. Bom. Examine esse homem a si mesmo, porque Na hora senão... da Santa Ceia, há irmã, muitos que chama comunhão. Você está junto com outras pessoas. É muito pouco. Por isso há entre vós não poucos que estão fracos e doentes, porque não se examinam. A Bíblia fala que há mais sabedoria, né? Você também é? Não. Eu não participo da ideia. Eu acho que Deus está sempre nos ensinando, inclusive ao levantar, ao dormir, na hora do prazer. A gente é que às vezes não está captando a ideia, né? É fato que quando a gente tem uma situação que nos leva à reflexão, é sempre uma situação, quase sempre uma situação triste, mas eu acho que não tem nada a ver com Deus. Eu acho que o ser humano está vivendo num processo de consumir tudo, quer consumir o amor, quer consumir o prazer, quer consumir tudo, e acho que Deus não participa disso. Por isso que é bom retirar-se. Deus está sempre... eu acho que é Nietzsche que tinha uma expressão aqui: só quem sabe o porquê é capaz de viver o como, né? Então, o porquê tá sempre tem que estar sempre nos nossos dias para poder viver o como, né? Então, eu acho que é fato que a gente está sempre aprendendo quando toma uma multa, né? Estamos sempre aprendendo quando o salário reduz, né? Quando a gente toma uma demissão lá do trabalho. Mas eu acho que é um comportamento do ser humano e Deus está só nos abençoando em todos os momentos, entendeu? Das mais variadas formas. Então Tá. Nicole Marie dos Santos, ela mora em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Ela disse que a telespectadora, a pessoa, né, que sofreu isso daí, claro que pode e deve processar. Se for cristão, estará auxiliando outras pessoas a se no caso de usarem esse mesmo hospital, tomarem muito cuidado. Essa história do cristão perdoar tudo, nos tempos atuais, está completamente por fora. É verdade. Não dá, né? Não dá para perdoar tudo, né? Aliás... Isso é um advogado falando, né? Não, mas eu não estou dizendo isso pela prática da advocacia. Eu acho que o perdão você tem que liberar, de qualquer forma. Agora, você não acabou de falar que não pode? Não, eu acho que eu não digo que não pode perdoar tudo, perdoar a dívida, por exemplo. Acho que o seu irmão pegou emprestado e não devolveu, ele tem que pagar, mas você perdoa a atitude dele não devolver. Não perdoar tudo eu vou perdoar porque eu vou ter comunhão contigo, mas me pague o que você me deve. E é assim mesmo? A senhora acha assim? Sim, assim, o perdão é algo da ordem do sentimento. Agora, eu tenho que denunciar um hospital. Houve um erro, tá? Eu posso entender o erro, mas eu não posso contribuir para que aquilo continue. Já vi situações que a pessoa não quis processar, né? Não quis. Às vezes, por ignorância, né? Por exemplo, tinha no Brasil uma tal de uma lista negra, né, nas empresas, dos quais as pessoas sofriam abusos nas suas relações de trabalho e saíam, eram prejudicadas financeiramente, até psicologicamente, e depois não podia processar a empresa porque tinha uma lista negra, não arrumava outro emprego. Isso é um absurdo, né? E aí, vamos fazer uma... Eu tive uma situação contra um hospital no interior, em que fui contratado como advogado da cidade porque teria algum comprometimento na contratação de um médico local. Porque a cidade só tinha um hospital. O médico vai processar, o advogado vai processar o hospital, e sendo que ele é o único da cidade, né? Então... é uma relação difícil, então me contrataram ao nosso escritório aqui em São Paulo para a gente atuar fora da nossa comarca, mas entendendo que havia um pouco mais de isonomia na prática da advocacia, né? Deu certo? Deu certo, graças a Deus. A pessoa em que sofreu dano foi justamente compensada, né? Nos danos materiais e nos danos morais. Agora, doutora Claudete, não é fato que o perdão é um instrumento da própria cura?
Com certeza, com certeza. Mas o perdão, ele não exclui o exame da situação detalhado, a correção do erro. Eu acho que não exclui, até contribui. Se eu tomo providências para que aquilo não aconteça mais, como a pessoa que escreveu aí no e-mail, né? Eu estou contribuindo para que aquilo não aconteça mais. Então, assim, eu posso perdoar quem me prejudicou, mas eu tenho que tomar providências para que aquilo não aconteça mais. São coisas paralelas, mas não são a mesma coisa. Eu trabalho os meus sentimentos, mas o que é correto é correto. Tem que haver correção desse estado de coisas, principalmente nos dias de hoje. E a lentidão, que o irmão vai dizer para mim, como é lento tudo isso na justiça brasileira. Sim, sim. Eu tive uma paciente que sofreu assédio do médico, o CRM enrolou tanto com o processo que ela desistiu. É muito difícil. No Desistiu CRM de levar é complicado. adiante. E depois é assim, ela estava sozinha com ele na sala, e o CRM falou, se a senhora quiser levar adiante, nós vamos chamar aqui para uma cariação, mas a senhora aguarde, porque primeiro nós precisamos ouvi-lo. Tá bom. O ideal Agora, é nunca mais seguir deram o notícia. procedimento no CRM e seguir o procedimento no judiciário. Mas Nossa, nesses onde casos, se viu? deixa eu dar um pitaco aqui, não é bem o tema nosso, mas nesses casos que a imprensa vive divulgando o tempo todo, quer dizer, hoje em dia, se você vai para uma consulta desse tipo, não vá sozinho, ué. O médico que não pode, o médico que não deve atender sozinho. Não, eu sei, mas custa a paciente ir com uma acompanhante? Qual o problema? Agora, você já tentou Geralmente entrar eles com não deixam entrar. Você já Então, se o médico não deixar, não. Se ela não vai participar do exame, eu também não entro, ué. Inclusive. Mas eles são deuses. Não são, não. Não são, mas não. se fazem, a maioria. Aí que tá. Eles se fazem, mas a hora que eles encontram alguém que sabe dos seus direitos... Posso processar Deus? Não muda a atitude das pessoas quando ele percebe que a pessoa sabe? sabe? Essa semana, lamentavelmente, a minha mãe teve um problema de saúde e foi ao hospital. Ficou lá 2, 3 dias internado. A gente trabalhando com o direito médico, né, a gente aprendeu algumas práticas no dia a dia. Tem pessoa que é internada e a família não vai lá perguntar para o médico, com riquezas de detalhe, que é um direito, né, do paciente, o que é que está acontecendo, quais são os prognósticos, quais são as causas, por quê. Aceita lá, toma uma bezetacil lá e vai para casa, a pessoa toma e vai para casa. Não, tem que ir conversar com o médico, chama o médico, se o médico não lhe atender, peça para fazer uma junta médica, para fazer uma análise do caso, para que tenha um pouco mais de profundidade. E isso é um direito do cidadão. É que, infelizmente, você vai procurar um médico, às vezes você não acha, né? Mas eu acho que vale a pena. Eu fui no hospital, aqui em São Paulo, fui lá, pedi para ver o prontuário dela, fui conversar com o médico, conversei com o enfermeiro, senti o ambiente, fiquei um pouco mais seguro. Mas, né, isso tem que ser feito por todo cidadão, né? Agora, não pode deixar passar, né? E depois, aí vai consultar o pastor, se você processa ou não processa. O pastor, ele tem que cuidar das causas espirituais, né? E aí, do relacionamento da comunidade. Vai saber se esse pastor... Porque ela é do interior de um estado nordestino. E a gente sabe muito bem que no Brasil, boa parte das pessoas vive do serviço público, né? Então... Mas aconteceu conosco, né, no serviço público, aqui em São Paulo. A minha neta nasceu e eu questionei o pediatra quando eu vi o umbigo dela. Eu disse assim, doutor, tem algo errado com esse umbigo. Ele, o que a senhora viu de errado no umbigo? Assim, nesse tom de voz. Falei, senhor, me desculpe, mas eu tive 4 filhos, eu nunca vi um umbigo assim. O umbigo estava cheio, ou seja, ele não esvaziou direito o cordão umbilical. Passaram-se os dias, o umbigo não caía, não secava, infeccionou e ela teve que fazer uma cirurgia no umbigo. Você vê que... Né? Então, eu quase apanhei dele quando eu fui questionar o umbigo da minha neta. É por aí, os deuses, né? Tem muitos, tem ótimos médicos. Sim. Tenho amigos médicos o dia a dia, principalmente da população mais carente, é complicado. É muito difícil, entendeu? E aí, nós entramos com, pelo menos,
a cada 2 ou 3 liminares contra plano de saúde, que não quer dar o atendimento, e aí tem que, só depois que o juiz determina com uma multa altíssima é que a pessoa é atendida, né? Lamentavelmente. Eu fiquei estarrecido com a estatística que a Kátia colocou na matéria. Sim. 10 denúncias por dia. 10 denúncias de erro médico no CRM, que é o... Sim. Né, o Conselho Regional de Medicina, 10 por dia. Tem a dó, é muita coisa. Eu acho pouco, sinceramente. Ô, louco, doutor, fala sério. Algumas pessoas não vão pouco. procurar. Eu acho que as pessoas não estão indo reclamar. Mas peraí, nós estamos falando de hospital ou de máquina de moer carne? Não. Uau. Infelizmente, o Fantástico tem aí, todos os programas, né, de midiáticos têm noticiado o estado, né, crítico do nosso sistema de saúde. Né? Olha, do jeito que vocês estão falando, isso me lembra uma aula de teologia que eu tive quando eu era estudante, em que o meu professor de teologia falou assim, olha, existe ele falou o nome do teólogo, eu não lembro, um teólogo latino-americano, bastante polêmico, que escreveu um livro chamado A Expropriação da Saúde. O nome do livro eu lembro, não lembro o autor. E nesse livro ele diz assim, entre outras coisas, ele diz assim, comparar o médico atual ao antigo curandeiro da tribo é, no mínimo, ofender o curandeiro. Infelizmente, né? A medicina virou um comércio altamente rentável, né? Então, é difícil você pegar um médico cujo o propósito dele é a cura, né? Mas, infelizmente, o dinheiro tem falado mais alto, né? Paciência. Marilene da Silva, exceções, claro, né? de Guaíra, no Paraná. Eu acho que sim, até porque mesmo nós, sendo cristãos e sabemos que a qualquer momento vamos embora daqui da terra, temos que cumprir com os deveres de cidadãos, pagar impostos, pagar planos de saúde, pagar os exames, pagar as consultas médicas. E aí vem um incompetente e comete um erro desse. É claro que ele tem que ser punido. O povo está bravo aqui. Vou para o intervalo, a gente volta já com o Vejam Só. Estamos de volta com o programa Vejam Só. Muito agradecidos de verdade pelo carinho da sua audiência. E que Deus abençoe, Henrique. Fábio Chantelier, de Rio Verde, em Goiás. Romanos 13:1. Olha lá, presta atenção, doutor. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, se somos perante Deus, obedecer às leis de Deus, elas também servem para nos proteger e julgar a nosso favor, quando alguém erra contra nós. Então, não devemos sofrer nenhuma consequência causada pelos erros dos homens dessa terra, sem que busquemos nossos direitos mediante a nossa Constituição. Então, independente de religião, todos possuem deveres e direitos. Se você foi lesado por uma pessoa ou empresa, é um direito seu, como cidadão, tentar o ressarcimento perante a justiça. Contudo, seja qual for o erro causado contra nós, em nossos corações devemos perdoar o ofensor. E aí acabou o espaço do Fábio aqui. Agora, essa ideia de buscar os direitos é coisa recente, né, doutor? Antigamente a gente era mais resignado, não era não? Não, sim. Eu não sou também um adepto de tudo você tem que processar. Muito embora já chegou pessoas no escritório em que eu disse, olha, eu acho que você está sendo desleal, né? Em entrar com esse processo. Por quê? Porque são várias situações. Por exemplo, no caso do médico, né? Você pega os médicos também padecem, aí vou fazer uma correção aqui, padecem de uma falta de estrutura, falta de equipamento, né? Os hospitais com equipamentos, às vezes, até sem energia elétrica, entendeu? Coisa que para nós é um absurdo. Então, é difícil. Então, se você sentiu que o ambiente não era realmente favorável, que não houve uma imperícia, uma negligência absurda por parte do médico, às vezes é ir lá conversar e restabelecer, ver o que o médico faz para corrigir. Porque às vezes faltou um equipamento, o que vai dizer de um médico ou de uma equipe que não tem a estrutura mínima para atender? Ele está tentando salvar. Né? Então, mas é fato que nós estamos num ambiente em que a informação tem sido proliferada assim, de maneira significativa. Isso é bom.
né? Porque nós temos hoje uma sociedade muito mais informada. Daí o que está acontecendo com o Brasil nesses últimos dias, com esses movimentos, né, de massa para conseguir mudar a estrutura política, inclusive do judiciário. É verdade. Né? Então a informação é importante. Agora, eu acho que, como eu disse no início, é foro íntimo. Se você acha que quando eu sou assim, a minha ideia se é muito mercantil, muito comercial, aí eu acho que é você processar a Telefônica, é você processar as operadoras, né, de celular, as operadoras de telefonia, as concessionárias de veículos, que são grandes multinacionais, sites de vendas. Agora tem um mercadinho, né, ou aquele médico lá que atende no interior. Né, tudo relativo, é foro íntimo mesmo, sabe? E tem de ser, né? Tem de ser. Agora, doutora Claudete, como é que faz, por exemplo, quando a pessoa foi diagnosticada errada, teve que mudar a vida todinha dela, abandonar a casa que ela tinha, se livrar dos bens, juntar o dinheirinho que tinha, vir para São Paulo para tentar o tratamento aqui, e aí chega aqui, depois tem que ficar na fila, né, para fazer a consulta, depois para fazer os exames, 6 meses depois ela descobre que não tinha nada, Não tinha nada. que o diagnóstico estava tudo errado. Como é que fica a cabeça de uma pessoa dessas? Em parafuso. Em parafuso. Então, geralmente, ela precisa de um outro profissional, que é o profissional da minha área, né? Que a recoloque, que a leve a pensar, né? A repensar a sua vida, a se reestruturar. Vou voltar naquela hipótese, historinha, vamos dizer assim. Vamos supor que seja uma mãe que muito abnegada e até que se renuncia e que vivia uma vida que não é do agrado de Deus, como eu já vi muitas mães. Ela não contribui para o crescimento da sua família porque ela é uma pessoa que se ignora a favor do outro. Então, nessa hora, eu acho que ela para pensar. A família lá que ficou sem ela viu que pode, né, viver sem explorá-la, podem começar cada um a lavar sua roupa, fazer suas coisinhas, sabe? Eu acho que é uma hora de repensar a vida para todo mundo, para essa pessoa e para aqueles que a cercam, né? E que independe dos danos. Claro, ela teve danos, mas, por outro lado, ela pode mudar a visão dela da vida, do mundo, do propósito da sua vida ocasião dessa. Eu tenho uma curiosidade. O problema é que a estrutura de saúde não contempla essas coisas, né? Os psicólogos de hospital... Então, gente, eu tenho exatamente essa minha curiosidade. Uma pessoa recebe uma sentença de morte, não, um diagnóstico, olha, infelizmente, você tem um mal que em 3 meses você vai morrer. O que o psicólogo faz com essa pessoa? Aí você tem linhas de trabalho diferentes, na sua linha aí. Na minha linha? Na minha linha, eu vou convidá-lo a rever a sua vida. Pra quê? Né? Só tem 3 meses? Não, ele vai ver que nesses 3 meses ele pode refazer relações. A troco de quê? Olha, quando eu fiz o mestrado em Ciências da Religião, tem uma placa assim, de metal lá na PUC, de Pedro Padiz. Esse nome eu não me esqueço, eu não sei quem é. Um pensador e está lá no mestrado de Ciências da Religião. Para o que é eterno, o tempo não conta. Esses 3 meses, eles podem ter muito mais valor do que 50 anos de vida, às vezes. Então, é nessa linha que nós trabalhamos. Com Kairos, não com Cronos. Vamos ver o que se faz com esses 3 meses. Podem trazer muita alegria. Restauração de valores, de relacionamentos, de religiosidade. Tem um filme muito bom, acho que é com Morgan Freeman. Sim! Morgan Freeman e o outro. Antes de morrer. Antes de morrer. Isso. Como é que chama? O Jackson, o doidinho lá, Jack Nixon. Um filme com Morgan Freeman e Jack Nicholson não podia ser ruim, né? Não tem como, é impossível. É maravilhoso. É aquilo, olha quanta alegria. Como é que chama o eles filme? vivem. Antes de morrer. Antes de morrer, recomendo. Bom. Antes de morrer. Bom, Antes de muito partir. bom. Antes Muito de legal. partir. Bom mesmo. Muito Já bom. assistiu, doutor?
Já assisti por mais de uma vez. Ah, Aliás, Então, eu gosto muito desse filme, gosto muito. O nosso irmão falou em informação, realmente nos transporta para uma outra dimensão de ser, né? Uhum. Porque os dois têm sentença de morte, Os né? dois têm sentença Só que um é rico e o outro é pobre. Exatamente, é isso. E o valor da amizade, né? Em que eles compartilham uma doença parecida, né? Então... E o que um pode proporcionar ao outro, né? Um proporcionou todos os recursos para eles fazerem tudo o que fizeram. E o outro, os valores, né? Que ele trazia. Muito legal. É realmente um filme bom. O irmão falou em informação, né? Então eu vou fazer aqui a minha informação manifestação. Né? Eu acho que, sobretudo nós cristãos, já mais do que na hora de nós termos responsabilidade com a nossa saúde. Mais responsabilidade, que não passa só por academia, por emagrecer, ou andar aqui, andar ali, e tomar aguinha de não sei das quantas, mas é exatamente esse exame de consciência, exame dos relacionamentos, porque o que adoece de verdade o ser humano são os relacionamentos, pastor. A forma como se tem vivido os relacionamentos. É o desamor que adoece mais do que nunca. Nós vivemos tempos de profundo desamor, se é que se pode falar em profundidade, né? Inclusive, eu recomendo um livro Amor Líquido, que é maravilhoso, né? Então, assim, nós vivemos tempos de desamor e nós temos que restaurar o amor nas nossas vidas, relacionamentos de amor verdadeiro, né? E isso é fator de saúde. E a manifestação é por conta do seguinte: eu já assinei nem sei quantos abaixo-assinados pedindo que a homeopatia seja parte do currículo das faculdades de medicina. Não existe vontade sociopolítica para isso, econômico-política. Por quê? Porque a homeopatia é uma medicina de prevenção, é uma medicina que resolve doenças na fase inicial muito bem, sem causar efeitos colaterais de medicação. Então, o que ela vai fazer? Uma medicação extremamente barata. Não mas interessa. as consultas não médicas são interessa. extremamente caras. Não, olha, a minha paciente acabou de me dizer que ela está no programa de família de uma UBS. Com homeopatia? Com homeopatia, fez uma consulta de mais de 1 hora com homeopata na UBS do Belém, do até o endereço. Procurem, se quiser da Zona Leste, vá à homeopatia na UBS do Belém. Então, assim, pequenas iniciativas são feitas, mas nas maiores instâncias. Como é que vamos, né, ir contra os laboratórios multinacionais que cobram fortunas por remédios e os convênios médicos que deitam e rolam vivendo da doença? Então, não há interesse em promover saúde, porque doença dá muito dinheiro. Vamos para a rua. A nossa equipe de reportagem fez inquirições a respeito do tema de hoje. Vejam só. A vida virou do avesso por causa de um diagnóstico errado. Como cristã, eu posso processar o hospital? Pode. Não porque eu sou cristã, que eu não devo ter os meus direitos também, como cidadã. Então eu processaria. Eu acredito que nesse caso de um diagnóstico errado, realmente tem que ser processado. Eu acho que é um direito das pessoas, eu acho que a pessoa tem que realmente processar o hospital, porque isso muda tudo na vida da pessoa. Então, com certeza, deve processar sim. Não sei. Quando você pensa com o coração, aí é difícil. Sim, eu acho que tanto pode como deve, porque serve de exemplo para os outros, para que não aconteça também um erro fatal em outras vidas. Pode, porque você está no seu direito, você foi lá para se cuidar, não para sair pior que já estava, pior que você já entrou lá. A maioria é a favor, né? Hoje é difícil você aceitar deixar o assunto como está, né? Mesmo porque toda a sociedade já está padecendo de tantos outros males. Se você vê uma organização lucrativa errando dessa maneira, eu acho que deve corrigir para reparar. Hoje o dano moral tem um caráter dúplice. O dano moral tem um caráter punitivo e compensador. Então, quando o juiz arbitra uma indenização por danos morais, o que ele está querendo dizer? Estou querendo separar, dar um dinheiro para a vítima
para compensar, não é ressarcir, compensar a dor sofrida. E tirar um dinheiro da instituição, da empresa, para que ela aprenda que deve ter mais cuidado com os seus pacientes. Então, é o caráter dúplice das ações indenizatórias, né, por dano moral. Isso é novo também no Brasil, porque aqui no Brasil, antes, o dano moral não era punitivo, era apenas compensatório. Isso é uma ideia que veio dos Estados Unidos, porque lá os danos morais, quando a justiça condena, são valores milionários e a empresa aprende a nunca mais cometer o mesmo erro. Né? Mas lá não tem uns exageros? Tem uns exageros, mas é que às vezes a gente acha que é exagero, mas nós somos um país relativamente pobre. Então, uma indenização de R$1 milhão, por exemplo, aqui no Brasil, é uma indenização que deixa a pessoa rica. Lá nos Estados Unidos, um contexto social e econômico muito mais, às vezes R$1 milhão não representa muito, entendeu? Então, o nosso salário mínimo custa 670 e poucos reais, né? Então, uma pessoa que ganha 10 vezes o salário mínimo, né, ela pode se achar já recompensada de um dano que sofreu. Aliás, faço aqui uma advertência, porque os nossos juízes têm tratado o dano moral com uma certa empatia, né? Tem dado indenizações muito baixas, entendeu? Isso não faz com que a pessoa que paga sinta, né, Às vezes até vale a pena, até compensa. Não, hoje a gente sabe, né, nos balanços patrimoniais das empresas, eles já separam lá um valor que é justamente para pagar dano moral. Às vezes você vai lá pegar só a sua parte, né, que nos balanços dos bancos eles sabem, bancos, essas empresas que atendem produtos massificados, sabem, está sujeito a erros. Agora pergunta se eles querem, né, treinar melhor os profissionais. Não vão querer. É muito mais barato pagar 2, 3 mil de indenização aqui, outra ali, né? Agora deixa toda a população começar a reclamar, igual aconteceu recentemente. As coisas vão mudar. Tem que mudar. Então, aliás, o Congresso Nacional, o político é um negócio, né? Começaram a ver o pai de família, né? Porque enquanto estava só estudantada na rua, a própria presidente da República, isso é coisa de estudante. Não deu bola. Aí, quando o bicho pegou, que foram pai de família, mãe de família, criança e tal, né, idosos. Teve um juiz, foi fotografado agora, peitando a polícia lá. Né? Hoje um deputado foi preso, né? Então. Aí o que aconteceu? O Congresso Nacional desengavetou lá uns projetos que estavam há anos parados, voltaram, já está aprovado, já é lei. Acharam o Donadon? Ele se entregou. Então, mas é fato. Se a sociedade se une para requerer os seus direitos, as coisas mudam. E tem que mudar mesmo. E é a responsabilidade diária. Eu postei várias vezes isso no Face. Que não fique só nisso. Sim, porque chegamos aqui porque vai deixando passar. E tem um projeto, um desses que estão sendo desengavetados aí, que é muito legal. Né? Alguém já tinha proposto essa ideia que eu já falei várias vezes aqui, outros convidados já falaram também. O sujeito é político, né? Ele entrou na vida pública, então tá bom. Ele vai ter que... Os filhos ou netos dele vão ter que estudar em escola pública e ele e os familiares vão se tratar em hospital público. Porque ele é um homem público. Você vai ver se não ia melhorar Mas na hora, pode esperar. Ia ter os melhores hospitais do... Claro. Né? Tanto é que quando começaram... Não, isso não é piada. O que eu vou falar não é piada, você vai lembrar. Quando começou a pipocar as primeiras condenações do mensalão, o que é que os políticos falaram? Precisamos melhorar as prisões do Brasil. Sim. Lembra disso? Eu lembro disso. Foi o primeiro grande procedimento. Vamos melhorar as prisões. Nós vamos para lá, então tem que melhorar. Pôr piscina e tal. Incrível, o colchão aqui. Troca o colchão. Mandar uns colchões desses. Marlene, ela mora em Penha, em Santa Catarina. Sim, posso processar, pois a lei dos homens me permite. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Há necessidade de uma análise pela parte prejudicada, perguntando a si se convém esse processo, por diversos fatores, é claro. Entre eles, a justiça dos homens é lenta,
Por que quero processar o hospital? Apenas para receber uma indenização ou para alertar a direção deste hospital que estamos atentos e não permitiremos descaso? Parto do princípio de que aquele que causa o prejuízo tem o dever, antes de tudo, moral, de repará-lo. Abraços. Essa Marley deve ser advogada. Muito bem, as colocações dela. Não é? Inclusive, né, eu compartilho da ideia dela. Iraneice Sutelo de Andrade de Pauini, no Amazonas. Eu creio que sim, pois quem errou foi o hospital e não ela. E também ela é cristã, mas também é cidadã. Ela também tem os direitos dela, ela tem o direito de utilizar um hospital de qualidade, um serviço de qualidade, pois é para isso que pagamos impostos, é para isso que elegemos nossos governantes. E também a cristã deve se lembrar que, diferentemente dos descrentes, ela tem um Deus na vida dela, que tem o poder de curá-la. Os médicos e hospitais foram criados por Deus e colocados por Ele nesse mundo, mas pela fé podemos ser curados sem a necessidade de atendimento médico. É certo também realizar exames médicos quando você sentir algo de anormal ou alguma alteração de saúde. Mas você que é cristão deve lembrar que não é só o hospital que está à sua disposição. Né? E aí ela acabou o espaço, mas provavelmente ela vai dizer, e sim, Deus, né, por meio da fé. Sim, então. sim. A senhora defendeu aqui há pouco tempo, agora há pouco, a medicina preventiva, a saúde preventiva. Saúde né? preventiva. Eu acho que é responsabilidade nossa, né? Cada um preocupar-se com a sua saúde, acompanhar, né? E viver relações sadias. Então, mas aí esse negócio é complicado. Quando eu tinha um convênio melhor, que é o meu atualmente, não dá para fazer o que eu vou falar agora. Mas quando eu tinha um convênio melhor, já chegou, eu já fiquei meio cismado. Sabe aqueles exames que o médico pede para fazer check-up? Aquele monte de exames? Eu pedia para o médico, que não era do convênio, mas ele era, como chama? Contratado? Está na ponta da língua, não sai. Ele não é credenciado. Ele é credenciado. Né? Esse outro convênio que eu tinha era bom porque tinha bastante médico credenciado. Então, o médico credenciado me dava 2 guias, porque eu fiquei cismado uma época, então eu fazia exame de sangue em 2 laboratórios diferentes no mesmo dia, para não dar alteração. Saía de um, ia no outro. Não batia os resultados. Não batia? Mas você sabe que geralmente não bate 100%. Até aquele exame, né, de paternidade é sempre 99,9%, né, DNA. De DNA. Não é 100%. Não é 100%. Então, agora, quando você fala não batia, se tivesse uma desproporção muito grande, aí realmente já é, inclusive... E tem uma coisa que eu vou falar aqui, eu não posso provar, estou com o advogado do lado, né? Então não vou dar nenhum detalhe, mas eu comecei a ficar cismado com isso, porque eu sempre fazia no mesmo laboratório. E os resultados vinham muito iguais aos do exame anterior, do ano passado. Tá brincando? Não estou brincando. Recorte e cola? Será? Uai. Vai que não fizeram, só copiaram, né? O cara já tem ficha lá. Recorte e cola. Certo? Ué. Faz grave, exame né? todo ano e tal. É grave, claro que é grave. É grave, mas muito grave. Por exemplo, essa irmã que gerou o tema de hoje, ela fez 5 exames lá no Nordeste. O primeiro pode ter saído errado e os outros foram copiados. Vão gastar dinheiro com o exame? Com a véia lá? Provável. O que ela quer saber de novo? Aí chega aqui em São Paulo, faz o exame e não tem nada. Aí repetiram, lógico, tal, né? Não, de fato a senhora não teve, foi um erro de diagnóstico. Talvez, 5 vezes. Talvez o pastor falou para não processar porque o pastor iria pagar todas as despesas. Será que não é isso? Não sei. Porque... Acho que para ela, coitadinha. Mas não processa o hospital porque eu vou pagar tudo. Não foi não. Eu acho que ele falou para não processar porque ele depende lá dos políticos da região, que tomam conta do hospital e tal, né? Enfim. Conchavo. Infelizmente, esse é o Brasil que nós temos que mudar, né? Quanto tempo eu tenho? Então, eu quero agradecer a doutora Claudete Niel de Castro, psicóloga, que mais uma vez veio aqui. Ela é membro da primeira Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, pela Coroa Real de Salvador. Da minha denominação, né? Sim. E ao doutor Reginaldo Oliveira, advogado e membro da Igreja Cristã da Família. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Ambos estão à sua disposição pelo site do programa. Vejam só.com.br, você vai lá na aba Convidados,
clica lá e você, pelo tema que eles defenderam, você localiza todos os nossos convidados. Aí manda e-mail, faz pergunta, convite, enfim, use e abuse, eles estão aí para isso. Vamos ver quem vai ser o Felizardo ou a Felizarda que vai levar o kit Jô Rezende. Meu pai do céu. Fairuze Ribeiro Santos Ferreira, de Itabuna, na Bahia. Parabéns, Fairuze. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus. No próximo, vejam só, a gente se vê de novo.